era lá da Barra, ele de Ipanema. Lá em Saquarema, achando que era bom, mas deu problema, só deu problema. A mina chegou gigante, cheia dos esquemas. Um moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que vai ter que estudar, vai ter que estudar, essa química solta, essa química louca. Fala aí, galera, tudo bom? Como é que estão vocês por aqui? Tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos lá finalizar o nosso capítulo, tá? Nós falamos um pouquinho a semana passada, nós estamos no livro 2, falando um pouquinho aí sobre ligações químicas e tipo de substância. A nossa aula começa agora em 3, 2, 1. Professor Emerson Silva, Colégio de São José, Barreiros. Se liga aí, pessoal. Falamos na semana passada um pouco sobre ligações, né? Tipo de ligações, e entre elas nós abordamos um pouquinho as ligações iônicas, não foi isso? Já falamos sobre essa, eu vou recapitular. Então, o que é que vai acontecer? A ligação iônica, ela vai trabalhar com transferência de elétrons, tá? Ela vai fazer uma coisinha que se chama transferência. Essa transferência de elétrons é a mesma coisa que muitos vão utilizar sobre doação de elétrons, tá? Doar. O cara precisa, por exemplo, nós temos aqui o sódio, ó. O sódio está aqui, ele está precisando, nesse caso, ele na sua última camada, ele só tem um elétron, olha aqui um elétron. E esse cara aqui, que é o cloro, ele tem ao seu redor 7 elétrons, tá? Você descobre isso através da distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? A gente abordou isso. Então, como ele tem um e ele tem 7 para obedecer a regra do octeto, esse faz a doação para o cloro, e nesse caso, ó, nós temos aí a ligação, né? NaCl, Na+, Cl-, Na+, porque ele doou o elétron, nesse caso fica positivo, e quem recebe elétron fica negativo. O elétron tem carga negativa. Beleza, né, pessoal? Quanto a isso, tranquilo, foi o que a gente abordou a semana passada, tá? Ó, a ligação iônica é tipo de ligação estruturada pela transferência de elétron, ó, metal e ametal, tá? É bem tranquilo. Transferir o elétron, gente, ligação iônica. Tá aí metal com uma metal ou metal para hidrogênio, tá? Beleza? Vamos embora. Vamos para frente, vimos aí, ó, outros exemplos, né? O cara aqui estava com 6, o oxigênio, o cálcio estava com 2, né? Ele tinha 6 aqui, ele tinha 2. Para chegar a 8, é mais fácil de 6 para 8 ou de 2 para 8. É o que aconteceu aqui, por isso que o cálcio doou os 2 elétrons para isso. Ó, tá aqui, a gente viu isso pela distribuição eletrônica. Ó, aqui, ó. O cálcio tem 20 no seu número atômico e o oxigênio 8. Você fez a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Somando dá 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 2 dá 12, com 6 dá 8, com 2 daqui 20. Formou 20 a massa. 8, 1s2, 2s2, 2p6, 2 com mais 2, 4, com mais 4, 8. Beleza? Fez a distribuição eletrônica. Monta como é que vai ficar, ó. Observa aqui. Nesse caso, no último nível, que é o nível 2, né? Você tá aí. Ele tem quantos elétrons no último subnível? Ele tem 2 com 4, 6. Por isso que tem 6 bolinhas aqui, ó. Beleza? Tem 6 bolinhas. Aí você vem agora para o cálcio. Olhando para o cálcio, no último nível, qual é o último nível? Ó, aqui, ó. O 4. Tem quantos elétrons? 2. Ah, olha aqui, ó. 2 elétrons. Ficando pela bolinha azul. São 2 elétrons, tá? Ele tem 2 e ele tem 6. Para chegar a 8 primeiro, então é mais fácil o oxigênio obedecer a regra do octeto. Então ele faz a doação. Até porque o cálcio, no penúltimo nível aqui, ó, o penúltimo nível que é o 3, observe, 2 com mais 6, 8. Então, no seu último nível, nesse caso, né, você tem o cálcio, tem o primeiro nível, segundo nível,
No terceiro nível que ele vai ter, ele tem 8 elétrons. Então ele já está, pela regra do octeto, ele já está estável. Então ele não precisa disso aqui, ele doa. E doa para quem? Para o oxigênio, foi o que a gente viu aqui. Tranquilo, né, gente? Facilzinho demais. Vamos para frente. Ligação covalente, né? Que é o que vamos tratar hoje. E ligações metálicas, né? Ligações metálicas, né? As ligas metálicas. Vê só na ligação covalente. A ligação covalente, gente, é uma ligação que vai compartilhar elétrons, tá? A ligação covalente ela vai ter compartilhamento de elétron, tá? Compartilhamento de elétron. Esse compartilhamento de elétron, ele vai fazer, diz, cara, tu tem uma quantidade, eu tenho uma quantidade. Para tu não perder, nem eu não perder, a gente faz o quê? O compartilhamento de elétron. Observe que os dois átomos de cloro, veja, você tem cloro e cloro. Qual é o gás cloro? O gás cloro é Cl2. Cl2 você tem um cloro aqui e um cloro aqui. É o que está mostrando. Observe, qual é o número atômico do cloro? O número atômico do cloro é 17, tá? Aí você faz a distribuição até chegar a 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Quando você soma 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. Ok, 17. No último nível, que é o nível 3, observe 2 com mais 5, 7 elétrons, tá? A mesma coisa será o outro cloro. No último nível aqui, ó, ele tem 2 mais 5, 7 elétrons. O que é que acontece? Ele vai ter a tendência de quê? De receber elétrons, tá? 7 para 8 eu só preciso de quanto? De 1. 1 elétron. Esses caras terão tendência de receber elétron, né? Quem tem 7 recebe, quem tem 6 recebe, né? Quem tem 5 recebe, quem tem 4 também vão fazer o compartilhamento de elétrons. A tendência de receber elétrons. O que é que acontece com ele? Ele se, poxa, aí eles chegam aqui, ó. Observa aqui a representação de Lewis, tá? O que é que acontece? Esse cara tem na sua estrutura 7 elétrons. Então, é o que está mostrando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que está mostrando aqui. E está mostrando esse outro. Vamos mostrar os dois. Eles, poxa, o que é que a gente faz? Ele disse, então vamos compartilhar. Observe, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aqui no meio, 7. A mesma coisa é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aqui no meio, 7. Veja, ele faz o que? Ele compartilham junto. Como ele começa a compartilhar, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse outro é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele compartilharam cada um elétron nessa atmosfera. Isso em forma de ligação ficaria assim, ó. O cara está aqui, o cloro. O outro cloro está aqui. Eles compartilharam cada um elétron, tá? Formando, nesse caso, uma ligação simples. A fórmula estrutural é essa aqui, ó, substituindo, tá? É como tivesse um elétron aqui e um elétron aqui, em cada ponta dessa, entendeu? Por isso que ele faz esse tipo de ligação simples, né? A sua fórmula molecular, Cl2. Essa é a mesma coisa, gente, que essa aqui, ó, tá? Essa ligação é como tem um elétron aqui e um elétron aqui. Eles fizeram o compartilhamento, eles fizeram a ponte, né? Façam pontes, não barreira, né? É isso que a ligação covalente ela quer mostrar, né? Como os átomos, né? Eles são raios pequenos, por dispor elevada energia de ionização, eletronegatividade, ao se relacionar eles conseguem se estabilizar. Nesse caso, há uma tendência natural espontânea de doação de elétrons. Consequentemente, né, o cátion envolvido aí, nesse caso, será, compartilhar. Ele diz, poxa, a gente não pode doar um para o outro. Então, a gente fazer aqui, vamos fazer uma formação da nossa ligação através do compartilhamento de elétrons. Beleza, gente? É bem tranquilo esse tipo de ligação, tá? Então, deixa eu só ler essa observação para vocês aqui, ó. É muito importante aí para quem gosta de tomar banho de piscina, né? O cloro, esse gás é esverdeado e venenoso, tá, gente? O gás cloro, cuidado que ao inalado ele é venenoso. Não é colocado nas piscinas, seria não é colocado nas piscinas, seria uma tragédia nas piscinas. É como um adicionado hipoclorito de sódio, ou seja, a água, né? A água sanitária que você tanto utiliza, é utilizado
o hipoclorito de sódio, né? É uma forma produzida pelo gás cloro, né? O gás cloro produzido. É um desinfetante que libera cloro com facilidade, originando um poder antisséptico devidamente dosado e seguro para a purificação da água, né? Resistente à sua ação bactericida, né? Então esse gás cloro ele é muito utilizado na forma de hipoclorito, tá? Em junção com outros elementos químicos para piscinas e até mesmo para tratamento de água. Beleza, gente? Então vamos assim, ó. Elementos dos grupos 17, 16, 15, 14. Olha o que acontece com ele. Se está no grupo 17, o grupo dos halogênios, não, dos halogênios, né? Grupo 17, lá na tabela periódica, o penúltimo grupo. Se ele é 17, ele terá quantos elétrons na sua camada? É claro, 7. Esse terá 6, esse terá 5, esse terá 4. É isso que a gente tem que dizer, 7, 6, 5, 4. O que acontece no seu último nível? Ele tem 7 bolinhas verdes ao redor. Então, o número de pares compartilhados, ele só compartilha 1. Então, qual é o tipo de ligação que é formada? A ligação simples. Se ele tem 6 elétrons na última camada, você pode ver 6 aqui. Então, ele vai compartilhar para chegar a 8 quanto? 2, né? Pode formar uma dupla ou duas simples. Olha o outro, ele tem 5 elétrons, né? Grupo 17 da tabela periódica. Ele tem 5 elétrons no seu último nível. Ele pode compartilhar 3, tá? Pode ser 3 simples, pode ser uma dupla e uma simples, ele pode ser apenas uma tripla. E ele pode estar na família 14 como carbono, tá, gente? Ele é tetravalente, ó, possui fazer 4 ligações, tá vendo? 4 ligações. E essas 4 ligações pode ser simples, uma tripla e uma simples, uma dupla e duas simples, e pode ser também duas duplas. Observe, 4 ligações. Se ele compartilhou 4, então tem que fazer 4 ligações, que pode obedecer essa regra aqui. E tem os hidrogênios, que ele só pode compartilhar um, porque ele só tem um. É como o hidrogênio tivesse aqui, tá o seu subnível, e ele só tem um elétron na última camada. Então ele não pode doar, porque se ele doar, ele deixa de existir. E nesse caso, o que é que ele faz? Ele pega e faz o compartilhamento de elétron com outros elementos. Tranquilo, gente? Tranquilo, Emerson. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo. Agora podemos montar a fórmula, por exemplo, desse carinha aqui, ó. Observa aqui a ligação covalente do oxigênio, o ar que você respira, tá? Observe que você tem um oxigênio. O oxigênio, ele tem que compartilhar, ó, no seu último nível, é como o oxigênio estivesse aqui no meio. No último nível aqui, no último nível você tem um oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem outro oxigênio aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que é que ele faz? Ele faz essa ligação, tá vendo? Agora ele tem 6, 7, 8. Esse cara também teria 6. Agora ele tem 6 dele, compartilhou aqui 7, 8. Então cada um vai ficar com 8, ó. Aí você forma um tipo de ligação covalente dupla. Se, por exemplo, aqui você tem um gás de nitrogênio, ligação tripla, por quê? Porque eles compartilharam 3 elétrons. Tranquilo, né, gente? Fácil demais, é mamata. Vamos para frente. Eu quero mostrar esse exemplo para vocês de ligações covalentes ativas, né? Porque algumas antigamente chamada de coordenada, tá? Então são tipos de ligações que são ligações ativas ou coordenadas. Veja, observe no caso especial da molécula do dióxido de enxofre, tá? Tanto o enxofre quanto o oxigênio pertencem ao grupo 16, tá? Aqui é o grupo 16 da família periódica, ou seja, no seu nível, no seu último nível, cada um vai ter 6 elétrons, tá? Só que você tem uma dificuldade aqui, que nesse caso você vai ter o quê? 2 oxigênios. Olha aqui, 2 oxigênios. Aí você diz, Emerson, como vai ser? Vai ser através de uma ligação dativa ou coordenada. Como é que acontece? Ó, cada um vai ter 6, tá? Só que o enxofre também vai ter 6. Então o enxofre lança o elétron na atmosfera do oxigênio. Então é chamada de ligações dativa ou coordenada, tá? Eles vão fazer um compartilhamento porque o enxofre vai fazer o lançamento dessas ligações. É mais ou menos acontece assim, tá? Aqui o enxofre
está o oxigênio. Cada um está com 6. Esse precisa de 2, esse precisa de 2 e o enxofre também precisa de 2. Aí o enxofre lança um elétron aqui e faz um tipo de ligação. Lança um elétron aqui e faz um tipo de ligações. Só que quando ele lança o elétron aqui, fica aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, outro elétron aqui, beleza? Aí esse cara precisa de 2, o oxigênio. Aí ele tinha um 6, esse 7 e esse 8, beleza? Esse outro oxigênio aqui precisa de 2. Aí, como ele lançou esse aqui, é 7 e esse aqui seria o 8. Aí você tem um tipo chamado ligações dativas ou coordenadas. Tranquilo? Vamos avançar. Isso cai muito pouco, tá? Esse tipo de ligações dativas e coordenadas. É um ponto muito bom, tá? Elemento do grupo da família, se for 17. Ligações covalentes normais, ele faz uma, foi como a gente tinha visto. Mas dativa ou coordenada, ele faz 3. E vai diminuindo. Conforme vai aumentando, vai diminuindo aqui, ó. Aumentando, vai diminuindo. Se ele fizer 4 ligações, ele não tem nenhuma dativa ou coordenada. A regrazinha simples, mas é muito difícil isso cair, tá? Vamos avançar. Olha para aqui. Esse outro tipo de ligação é a ligação metálica, tá? Essa ligação de metálica, lembra lá que eu fiz um experimento com vocês? Gente, olhem para essa forma, né? E eu fiz isso com pessoas. O que é que acontece no tipo de ligações metálicas? Esse tipo de ligações, ele tem um mar de elétrons livres que ficam circulando pelo núcleo do átomo, tá? Entre os átomos, na verdade. Esse caso, você tem ligações metálicas, né? Ele nem tem doação, nem tem não tem transferência ou doação de elétrons e nem tem compartilhamento. Os elétrons ficam circulando entre os átomos. E como ele circula, é um mar de elétrons, ele forma um tipo de chamada ligações metálicas, né? Vou só ler o conteúdo para você que diz assim: como vimos, toda substância iônica, ela é o que? Ela é sólida. É realmente em condições ambientes. Mas é importante salientar que todo sólido é uma substância iônica? Não, não é isso que quer dizer, porque alguns são chamados de substância metálica. Em geral, os átomos de metais têm 2 ou 3 o quê? Elétrons, com baixa energia de ionização, né? Nessa camada de valência. Significa que eles não são muito atraídos pelo núcleo. Lembre-se que os metais dentro de outros períodos da tabela periódica apresentam maiores raios de valência. Consequentemente, o cristal metálico por esses elétrons livres. São esses elétrons livres que estão aqui, ó, em vermelhinho, circulando, né? Ele age como um adesivo, mantendo todos esses átomos ligados entre si, ou seja, não ligados, mas atraídos entre si. Essa atração. Como tem um mar de elétrons, gente, esses caras, por exemplo, serão formados fios, cobre, que tem um poder de condução elétrica muito forte. Por isso que a fiação das nossas casas, ela não é, por exemplo, com qualquer de plástico, de papelão, mas sim de metal, porque esse mar direto permite a transferência de energia com maior facilidade. Segue alguns exemplos, por exemplo, a fórmula química do ouro, né? Tanto prata, cobre, entre outras variedades. São um tipo de ligações metálicas. Algumas características importantes das ligações metálicas, né? Ela tem alta, né, condutividade elétrica, né? Ela consegue transferir, movimentar essa corrente elétrica, tá? Tem alta condutividade térmica, né? Tem uma facilidade muito grande, por isso que quando você encosta na panela, no fogo, você logo se queima, porque a alta condutividade, você vê o cabo da panela, por exemplo, é de um material, um teflon, de um plástico mais resistente, para que não haja transferência dessa energia e você se queime, né? Alto ponto de fusão e ebulição, olha o exemplo aí, ó, o ponto de fusão do ouro, né? Que ele fica aí de passar do estado sólido para o líquido 1064 graus, a prata 962 graus Celsius. Então é uma alta temperatura de ebulição, de fusão e ebulição. A passagem do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, são temperaturas extremas, né? Alto brilho, por isso o camarada usa aí, ó, um colar de ouro, um colar de prata, né? A superfície metálica é muito brilhosa e ele tem alta maleabilidade e ductibilidade. Essa maleabilidade significa
é transformado para fazer lâmina, né? Você consegue malear ele para fazer lâmina. E tem a ductibilidade de formar dutos, né? Formar fios. Tem a alta facilidade de você formar, né? E isso é importante, né? Isso cai muito, gente. Quais as características das ligações metálicas, né? Dos metais. São essas, por exemplo, né? Força de tração. Por exemplo, puxar um caminhão, um metal mais forte, né? Um fio de uma liga metálica mais forte, né? Você tem, por exemplo, o nióbio, né? Que é um material muito resistente, muito utilizado aí, por exemplo, para a parte de tecnologia, microchips, né? Que o Brasil contém aí 97% de todas as reservas do mundo. Tem uma facilidade muito boa, né? Na parte dos comandos elétricos. Então, as características dos metais estão aí bem simples para que você consiga aprender. Mas se você olhar para um dedo de uma pessoa casada, você vai ver logo um anel. Aí você pergunta, é de ouro, né? Porque você já vê se é de ouro. É uma coisa muito boa que eu vi no livro. Ó. Por exemplo, quantos quilates é o anel que você está usando, o colar que você está usando, quilate, tá? Fizeram uma representação na época que o ouro puro, ele tem 29 quilates, tá? O ouro puro, ele teria uma denominação de 24 quilates. E, por exemplo, o que seria um ouro 18 quilates? Um outro 18 quilates seria 18 dividido por 24. Nesse caso vai ter o quê? 75% só de ouro. O restante, os outros 25, seriam outros tipos de liga metálica, né? Outros tipos de liga metálica como cobre, prata, que tem aqueles ouro mais branco, aquele ouro mais brilhoso, né? Você vai ter essa característica, né, dele. Outro ponto importante, né, é o efeito do carbono nessas ligações metálicas. É o que vai definir, por exemplo, se um aço vai ser um aço carbono, um aço inoxidável, se vai ser um aço de ferro e carbono, de teor de carbono maior. Quanto maior o teor de carbono, né? Nesse caso aqui, ó, você está mostrando o percentual de carbono utilizado dentro da ligação metálica. Sim, carbono utilizado. Então, se você utilizar menos de 0,15%, você tem um arame de ferro. Se você utilizar uma variação entre 15% e 25%, você tem, por exemplo, cabos, pregos, né? Grades e ferraduras. Se você utilizar até quase próximo de 1% de aço carbono, né, de carbono utilizado nessa liga metálica, você tem para utilizar maçaneta, navalhas, tesouras e brocas. Então, dependendo, o que é que caracteriza o meu tipo de ferro? Vai ser a quantidade do meu teor de carbono. Beleza, pessoal? Eu acho que isso só isso. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Voltamos no capítulo 2 para nós continuarmos nosso estudo. Forte abraço a todos vocês.